Next battle, I'm about to go bigger and better. If I ever lose, setting off, still never. If I ever lose, setting off, bigger and better. Hitting all those I can. Bigger, bolder, faster. I'm going to the maximum. I'm going to the maximum. I'm going to the maximum. I'm bigger, bolder, faster. I'm going to the maximum. I'm going to the maximum. I'm going to the maximum. I'm bigger, bolder, faster. Busy let it go. I can let it go. Busy let it go. I can let it go. Thinking too much. Thinking too much. Don't you gotta go? Cause I gotta go. Let it drive on full power. Never hit the brakes. No cover. I gotta go. I gotta get. I'm on the way to get to full power. Another game. First base. MVP. I say GG. And even if you still don't get it, just wait. I'm about to throw like. Bigger, bolder, faster. I'm going to the maximum. I'm going to the maximum. I'm going to the maximum. I'm bigger, bolder, faster. I'm going to the maximum. I'm going to the maximum. I'm going to the maximum. I'm bigger, bolder, faster. Next battle, I'm about to go bigger and better. If I ever lose, setting off, still never. If I ever lose, setting off, bigger and better. Hitting all those I can. Bigger, bolder, faster. I'm going to the maximum. I'm going to the maximum. I'm going to the maximum. I'm bigger, bolder, faster. I'm going to the maximum. I'm going to the maximum. I'm going to the maximum. I'm bigger, bolder, faster. Just let it go. I can let it go. Full power, hit the brakes, no cover. I gotta go, I gotta get. I'm on the way to get to full power. Another game, first base, MVP, I say GG. And even if you still don't get it, just wait, I'm about to throw like bigger, bolder, faster. Pessoal, muito boa noite. Mais uma vez, muito obrigado a você que nos acompanha sempre todas as quintas-feiras do nosso podcast Arara em Foco. Hoje o programa vai ser diferente, de podcast para podcast. Vamos trocar experiências, né, Frank? É o pessoal que já está mais acostumado, já está mais desenrolado do que a gente, né? Não estamos falando de idade não, viu, gente? É experiência, não confunda, né? A idade é a mesma aqui, ó. Os dois já até, cabelos já deram saudade, já bateram palma para nós dois, né? Então, hoje, quero desde já agradecer a você que está agora e dar as boas-vindas ao nosso amigo Edilson Mendes, que está por aqui. Eu não vou falar logo a biografia dele não, porque eu vou deixar para ele. Já é uma tradição do nosso podcast. Claro, a pessoa já começar falando a sua biografia, mas antes eu queria que você desse o seu boa noite e desde já agradecer, né, pelo convite que a gente fez e de antemão foi aceitado e você está aqui com a gente nesse bate-papo nessa noite gostosa. Boa noite, Inácio. Boa noite, Franklin. Primeiro, parabenizar vocês pela dinâmica, pela forma do programa. O podcast é uma coisa que, como você bem disse, experiência, troca de experiências e a gente tem aprendido também muito, né? Aqui eu quero iniciar o programa agradecendo a Deus pela oportunidade, dizer que a cada dia a gente aprende mais, a cada dia a gente busca aprender mais e é sempre bom quando a gente procura, tenta fazer sempre o melhor, não para a gente, mas o melhor para que as pessoas possam continuar continuar nos adorando, continuar tendo amor, tendo carinho por cada um, por cada ato, né, que a gente faz. Aqui eu quero iniciar o programa também abraçando aqui o nosso querido Evenildo Salles, diretor do portal Se Liga Pilões, o homem do podcast Papo de Garagem, que apresentamos todas as segundas-feiras das 18h30. E aí o horário de terminar vai dependendo muito do nosso entrevistado, entrevistada. E como disse a professora Wanda, que também nos prestigia, é colaboradora nossa do nosso podcast Papo de Garagem. O Papo de Garagem de Pilões foi uma criação de Walter Salles, filho de Venildo, que surgiu a ideia, abraçou a ideia, compartilhou o projeto e nos deu a honra de convidar para que a gente pudesse encarar inicialmente com a professora Ranela Targino, hoje com a Edivânia, sua irmã, com quem nós dividimos a bancada e Wanda, de vez por outra, também substituir. Mas está aqui com a gente também, além de Gil, de Wanda, além de Wanda e vem o nosso amigo Gilardo Porfírio, que é um guerreiro nosso, um batalhador também lá no dia a dia, e está com a gente também nos acompanhando nessa querida cidade de Arara, a quem eu quero, em nome de cada morador e cada cidadão deste município, parabenizar vocês, desejar sucesso,
boa sorte e que o podcast Arara em Foco possa, daqui a muitos anos, servir de experiência, de exemplo e que aqui cada convidado possa se sentir realmente em casa. Desde já, Frank, eu quero aqui já registrar o presente que o pessoal já deu aqui pra gente aqui também, ó. Isso aí é a Vou pedir nossa... licença aqui. Fica à vontade. Aí, ó. Aí é de podcast para podcast, viu? Foi o presente que nós ganhamos na segunda-feira. Aí o Teatro Padre Mateus, que este ano, Sexta-feira Santa, vai estar comemorando, completando, aliás, 51 anos de apresentação o presente, viu? no Largo da Igreja Matriz. Aí um para Inácio, para Franklin, que vocês possam compartilhar também essa boa nova do Teatro Padre Mateus, que há 51 anos faz história em Pilões e região. E a gente vai falar daqui a pouquinho, né, sobre justamente uma das atrações mais importantes de Pilões, que é a Paixão de Cristo, é muito conhecida na nossa região. Inclusive, encontrava algumas pessoas aqui da cidade vizinha, Cacerense, que já estão me planejando para ir para lá. E até o pessoal se organizando o conhecimento, né, que tem, a fama que já tem. E eu não tenho visto ainda ao vivo, mas no portal Se Liga Pilões, no ano passado eu era um dos que estava ali assistindo e muito bem ali, né, apresentado, algo que chama a atenção, que emociona, é importante demais, eu incentivo. Mas antes da gente começar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua biografia. Eu sei que você aí tem uma vasta biografia, um grande trabalho já feito em Pilões, não é só ali no Papo de Garagem, não. Tem outros trabalhos que você já vem fazendo também ali por Pilões, fazendo a cidade de Pilões ainda cada vez mais avançando com o seu trabalho e também com o seu conhecimento, né? Inácio, Frank, a gente aprendeu desde muito cedo a compartilhar, seja o pouco, seja aquilo que a gente tinha. E aos 8 anos, 10 anos de idade, eu já me envolvia na política partidária, porque com 10 anos já subi em palanque, com 10 anos já fazia discurso, com 10 anos a gente já organizava eleições mirim, e Gil aí é uma prova viva disso. Eu não sei se é do tempo de vocês, não sei a idade de vocês, deve ser um tanto quanto novos, não, mas... É a mesma idade ali, né? Mas em 86, por exemplo, a gente já compartilhava naquela época, aqueles santinhos dos candidatos, a gente fazia, juntava meninada, e a gente na época de campanha ficava juntando aí os santinhos, e a nossa dinâmica era saber quem juntava mais nomes diferentes. Naquela época tinha, além de muitos candidatos, a propaganda não era como hoje. Hoje a mídia é diferente, mas naquela época o santinho era uma das tradições. E a gente compartilhava isso muito, fazia inclusive colando nos papéis. Tinha a campanha da gente ter uma calçada inteira de centenas de candidatos, e um dia me imaginando também ser representante do povo de minha terra. E lá em 88, quando a gente começou a compartilhar isso com os amigos, mesmo com 10 anos, já subi em palanque, já fazia diferença. Naquela época tinha showmícios, tinha embolador de coco, tinha muita coisa nova, e a gente iniciava essa nossa trajetória na campanha de Alberto e Neuza, do ex-prefeito Alberto Cunha, que lá era candidato mais uma vez, e Neuza era vereadora, estava indo para vice-prefeita naquela época, Neuza da família Gonçalo, e é uma família que a minha família, a família Mendes, tinha uma grande vivência, ainda hoje temos, mas naquela época Neuza tornou-se a nossa referência. Eu tenho 45 anos, sou casado, pai de 3 filhos, já sou avô e sou filho do saudoso Manuel Mendes e de Dona Francisca Mendes, ou Dona Francisca do Poço, ou Chiquinha, como era bastante conhecida. E a nossa vida, a família 10 irmãos, 7 homens, 3 mulheres, perdi uma irmã em 2006, perdi um irmão recentemente, vítima de câncer, o irmão mais velho, e desde o início a gente tem buscado preservar sempre o nome da nossa família, apesar da gente não ser rica, apesar de não ter tradição na política, mas graças a Deus a gente tem dado a nossa contribuição. E quando você fala em alguns projetos, a gente gostaria de lembrar aos nossos ouvintes do Arara em Foco de que meu pai era um homem extremamente ignorante, mas tinha um coração de mãe. E minha mãe, a história de Pilões, o povo de Pilões, dispensa comentário, não precisa eu fazer referência. Para você ter uma ideia, a minha mãe morreu em 2020, em junho de 2020, dia 12, e depois de passar alguns dias, centenas de pessoas, muita gente chegava e disse: você não imagina o quanto sua mãe
fez pela minha família. Você não imagina quanto sua mãe fez isso, sua mãe fez isso, sua mãe fez aquilo. E minha mãe nunca misturou as ações que ela fazia com a política partidária. Minha mãe, por exemplo, ela nunca foi na casa de alguém e disse, eu vim pedir um voto aqui para Edilson, porque naquele dia ele deu uma cesta básica, porque ele deu uma passagem para o Juazeiro, porque ele... Não. Ela fazia muita coisa e a gente nem imaginava, apesar de saber do coração dela, que ela tinha o coração tão generoso. E foi esse jeito simples de ser que cada um dos nossos irmãos, dos meus filhos hoje, dos meus sobrinhos, e que nós aprendemos. E é por isso que quando a gente vê um irmão nosso precisando, a gente nos dá as mãos. E aqui eu estou diante de alguns parceiros, e aí vem, sabe disso, sabe que é um cara que a gente tem contado muito, e o portal Se Liga Pilões Se Liga Pilões tem sido um grande parceiro nessas ações solidárias. Pessoal participando com a gente, Frank, tem mensagens aí, você lê o nosso recado aí? Fica à vontade. Tem sim, Inácio. Tem aqui a Dilza Félix, né? Desejando boa noite aí. O pessoal do portal Se Liga, que está aqui também estão participando. O Éricles Mendes, boa noite, dando boa noite. A Fátima Simplício também dando boa noite. O Éricles Mendes também aqui na audiência. O irmão do Edilson, Helenildo Mendes, seu sobrinho Éricles Mendes. Maria Helena, boa noite a todos. Edilson Mendes tem uma história memorável em nosso município e região. Deus abençoe e seus projetos e sua vida. Daqui a pouco a gente já retorna nas redes sociais aí. Vamos lá, Inácio. Beleza, e aqui, coincidência ou não, a Fátima Simplício também tem um Simplício no nome, né? Verdade. Aí já tem família espalhada, eu não tô sabendo, eu acho, viu, Frank? Tá vendo? Gente, um abraço, obrigado aí, continue participando, daqui a pouquinho a gente vai de novo nas redes sociais com a participação do pessoal. Desde já agradecer os nossos parceiros que nos apoiam no projeto do Arara em Foco, a você que dá sempre o seu apoio, a todos os comerciantes aqui da nossa região, muito obrigado mesmo pelo carinho de coração. E, claro, vamos continuar o nosso bate-papo. Nada melhor do que a gente ter conhecimento. Edilson, essa história que você fala aí, que começou cedo na política, que já fazia o discurso, e aí, quando é que você se saiu aí, vamos dizer assim, lançou-se a candidato a vereador? De onde surgiu essa ideia assim, não, agora chegou minha vez? Rapaz, na verdade, eu até costumo dizer lá, a família Gonçalo, que é a família que a gente tem referência na política de Pilões, porque somos vizinhos, e até o ano 96, a família Mendes sempre votou em um candidato da família Gonçalo. Votou em Neuza, em 82 para vereadora, votou em Neuza para vice-prefeita, votando em João Gonçalo, que foi vereador também, em 88 para vereador. Em 96 a família votou a apoiar os Gonçalo, 92, 96 novamente. E a partir de 94, quando eu tirei o título, porque aí todo jovem, como eu, sonhava também um dia poder tirar o título, poder exercer a cidadania como eleitor, mas bem antes de tirar o título, a gente já existia nas escolas, na Escola Antonieta, e aí vem o Salles já aqui sabe disso. Muitas vezes a gente fazia as eleições de classe e a gente ganhava praticamente todas as turmas, ou seja, a gente já ia fazendo o meio de campo, fazia um acordo aqui, fazia um acordo, vamos botar fulano, vamos botar Beltrano, porque dá certo, e acabava que quando tinha os resultados das turmas, a gente praticamente ganhava todas as turmas e o colégio ficava sob o comando de nossa equipe. Além disso, a gente tem também uma parte com a nossa juventude. Em 96, para vocês terem uma ideia, nós chegamos a juntar em uma grande mesa, e aí esses guerreiros também estão aqui, sabem do que eu estou falando. Chegamos a juntar uma grande quantidade de jovens naquela época para escolhermos um nome para candidato a vereador. E aí, quando eu fui ver, eu não me achava ainda preparado, não tinha bagagem suficiente ainda para enfrentar as urnas, porque eu dizia, um dia, se eu for candidato a vereador em Pilões, eu quero ser candidato para ganhar, porque não adiantava apenas ser candidato por ser, porque eu tinha um sonho. Não, ou você vai para vencer, ou você não vai. Você não queria ser só mais um preenchimento de chapa? Aí não vai, não. Porque eu ia ter 20, 30 votos e aí não ia dar certo. E aí, na época, nós apresentamos alguns nomes, inclusive o próprio João Gonçalo, que é pai do nosso querido William Mocotó, que deve estar lá em João Pessoa agora também nos assistindo. E algumas pessoas votavam em João, outras pessoas votavam em Dona Zefinha, que era irmã do então candidato a prefeito Iremar Flor, e outras pessoas optaram por votar em outros candidatos, mas a grande maioria seguiu também a nossa linha, a nossa trajetória. E aí, a partir de 96, depois das eleições, nós começamos, Iremar perdeu a eleição,
E aí nós começamos a fazer a nossa caminhada, porque a gente sabia que 4 anos após, em 2000, teríamos o nosso grande desafio. E aí, Franklin, Inácio, amigos do Arara em Foco, para vocês terem uma ideia, a nossa campanha, por exemplo, quando a gente chegava em um bar, quando chegava em um jogo, eram os amigos que pagavam a conta, porque eu ainda não tinha emprego, eu ainda não tinha renda, tudo era muito difícil. E além do mais, você está lidando com grandes nomes da política, de famílias tradicionais, de estrutura financeira. Então, assim, tudo foi muito difícil. Mas quando você tem um objetivo, você consegue. E no ano 2000, eu fui eleito vereador com 181 votos. Fui o 5º mais votado. E não foi nenhuma surpresa, porque a gente havia preparado todo um caminho. Iremar foi eleito prefeito pela primeira vez. E nós derrotamos o candidato da prefeitura, que na época era o prefeito que estava indo para a reeleição. Nós derrotamos a prefeitura com a diferença de cerca de 774 votos. E aí, a partir daí, começou a nossa caminhada. Quer dizer, aqueles nomes tradicionais, aquele desafio. Quem está em casa agora e às vezes tem um sonho de ser candidato, aí diz assim, não, já tem nomes tradicionais. Só dá, se tiver dinheiro, aqui, né? Se tiver isso, se tiver aquilo. E aí, quando a população realmente abraça a causa, quando abraça... o povo quer, não tem jeito. Tem jeito, né? Aí a gente agarra de verdade. E aí, quantos mandatos, Edilson? E aí a nossa caminhada iniciou lá em 2001, né? Me afastei por algum período para que o nosso suplente pudesse assumir, fazer parte da gestão. E em 2004, quando chegou a reeleição, e aí quando o destino, eu falo em destino, porque você planeja uma coisa, a gente sonha, planeja e tal, mas Deus quem executa. E aí em 2004, todas as pesquisas davam meu nome, o vereador Tony Preto e outros vereadores lá, nas principais cadeiras cativas para a reeleição da Câmara. Naquela época houve a diminuição das cadeiras, nós tínhamos 11 vereadores, passamos a ter 9. E aí, quando abriram as urnas, coincidentemente, eu obtive 181 votos novamente, e aí acabei ficando na segunda suplência. Fiquei na suplência, mas houve todo aquele clamor, muita gente desesperada, porque tudo é no tempo de Deus. Se eu tiver de voltar daqui a 4 anos, vou voltar se Deus quiser. Se não, é porque o povo cansou do meu primeiro mandato e disse um basta. Mas aí Iremar foi reeleito, nós passamos a fazer parte da Secretaria do Governo, construímos um bom trabalho. Em 2005 veio a eleição para o Conselho Tutelar, e aí eu lancei um de meus irmãos, que hoje é Gari, e aí eu dizia, Dona Maria, se meu irmão perder para o Conselho, é sinal que eu não tenho voto. Se meu irmão ganhar para o Conselho, é sinal que o povo me quer daqui a 3 anos, quando eu voltar. Aí foi dito e feito, consegui eleger meu irmão para o Conselho Tutelar, e em 2008 eu fui eleito novamente, voltando à Câmara depois de 4 anos na suplência, com cerca de 271 votos. E aí de lá para cá foram 4 mandatos, e nas eleições de 2020, como eu tive alguns problemas junto ao Tribunal de Contas na época que fui presidente de Câmara, acabei que não querendo arriscar, e coloquei a minha esposa, que hoje é vereadora, e eu tenho 4 mandatos, com um dela, que vai encerrar agora em dezembro, se Deus quiser, nós completamos um círculo de 5 mandatos. Um grande trabalho aí, né, desenvolvido, isso mostra, e aí, na minha calculadora falsificada aqui, que é a mente, né, como diz, uma soma aí, quando você fez a soma aí, quer dizer, de um mandato para outro, foram 100 votos a mais conquistados praticamente, quer dizer... graças a Deus, de lá para cá foi só aumentando. Isso mostra a importância de um trabalho bem feito, que é reconhecido pela população, né? Verdade. E aí, Inácio, quando eu vejo, Franklin, alguns amigos aqui do Arara em Foco, quando eu vejo algumas pessoas dizer, por exemplo, não, mas só ganha se tiver dinheiro, só ganha... Pronto, eu sou a prova viva de que você não precisa ter dinheiro para ganhar a campanha. Aí qual é o segredo, Edilson? Eu, por exemplo, aí eu não escondo para ninguém, a minha vida é livre, é aberta. Eu só tenho conta para pagar e menino para dar de comer. Agora também, na hora que um amigo precisar de mim, de manhã, de tarde, de noite, dia santo, feriado, o meu contato só mudou em 2017, porque esse número na época era um número compartilhado com algumas pessoas, aí houve uma mudança de lado, de partido, e aí eu perdi esse número. Eu acho que de lá para cá, 9660-2151, esse é o número que todo mundo me acha. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, acabou que criando lá em Pilões uma deixa de que quando alguém faleceu,
Edilson é a primeira pessoa chamada. E aí são raros os casos que a gente não participa. Por quê? Porque as pessoas criaram essa consciência de que se Edilson pegar, vai lá, resolve, porque no momento que a família às vezes está mais precisando e a gente chega perto, faz a cobertura, faz os contatos, independente de estar na prefeitura ou não, a gente já conhece os caminhos e a gente vai fazendo, vai plantando, vai plantando, vai plantando, e quando chega as eleições, Deus vai abençoando, vai contemplando, né, com mais um mandato. E eu dizia lá em 2020, por exemplo, ao povo, a minha esposa é a candidata, mas a referência será eu. E hoje o povo de Pilões sabe disso, quem me conhece sabe disso, sabe que a gente vive 24 horas para o povo de Pilões. Não me arrependo nem um minuto, não tenho questão, eu não tenho problema nenhum em você, mas Edilson, todo mundo às vezes na política se dá muito bem, porque eu não tenho problema nenhum de dizer que a política para mim financeiramente não tem futuro. Eu não tenho problema nenhum em falar isso, mas eu me sinto muito bem quando eu chego no sítio, por exemplo, acaba vai ali, toma um cozinhado de macaxeira, valeu, chegou uma galinha, chegou ali uma jaca dura, chegou uma banana, pronto, isso é o que me fortalece. Esse é a maior herança. A maior herança que eu recebo, Inácio, Franco amigo do Arara em Foco, é, por exemplo, eu ligar agora para um amigo meu lá em Areia, dizer, rapaz, tem um amigo meu que tá com o carro quebrado aí, eu sei que já é meia-noite, já tem como tu... Tem, vou fazer agora, Edilson. Eu ligar aqui parada pro meu amigo Chocolate, por exemplo, pro meu amigo prefeito Nem, para outro amigo que a gente tem por aqui, para Rosberg Meira, que é um pilonense, um amigo nosso. Rapaz, tem um fulano, uma pessoa aí que tá perdida aqui, não sei o quê. Isso é o que nos fortalece. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, um amigo nosso entrou numa enrascada na cidade em Pilões, mas o crime foi crime de internet e foi preso e foi lá para a cidade de Patos, Alto Sertão da Paraíba. Nunca tinha saído de Pilões e por volta de 4h30 da tarde, eu estava lá no aniversário, chegou um telefone, disse, pai, que é fulano de tal do agente de penitenciário aqui de Patos, e o menino que foi liberado aqui agora, não conhece ninguém, nunca saiu de casa, o único contato que ele tinha era o teu. E aí, como é que faz? Rapaz, não é fácil não, deve ser pegar de supetão, como é que eu vou para Patos agora? Mas eu vou tentar resolver aqui. E aí eu pego um contato, lembrei de uma pessoa que trabalhou no serviço aqui de energia, nessas redes novas, quando estava se colocando. Vou fazer uma ligação, contei a história, daqui a pouco o cabo foi lá, pegou o cabo, levou para casa dele, pegamos um carro e de 4 horas da manhã estava em Patos. Então assim, 3 horas da manhã estava em Patos. Então assim, essa é para mim a maior gratificação, para mim é o maior salário, é você poder contar com os amigos. Por exemplo, se eu disser aqui agora, hoje, rapaz, está com uma família aqui necessitando, está passando fome, tem como alguém ajudar aqui daqui a pouco começa as portas se abrirem. Então isso para mim é o maior reconhecimento. É importante, né? Daqui a pouquinho a gente fala mais um pouquinho. Frank, vamos dar uma participada aí na rede social, tem mais pessoal participando. E o grande trabalho, a política no social, isso é que é importante. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso também. Vamos lá, Frank? Isso, tem a Wanda Roque, né, desejando boa noite. A Vera Lúcia também, boa noite, meu compadre. Tem o Rafael Muniz, passando aqui para deixar um abraço para o meu amigo Adilson Mendes. Tem o Almir dos Santos, boa noite, meu amigo. Chorão do Brega, ó, Chorão do Brega. Boa noite, Adilson. E a todos de Pilões, top no Brega da Paraíba. Fox Studio também, Edilson, vai voltar a câmera com certeza. Então, e vamos aí, Inácio, com você. Vamos lá, daqui a pouco a gente participa mais, tem mais participações. Edilson, esse seu trabalho social, esse trabalho assim, porque assim, a política, muita gente, como você falou, pensa na política de uma forma de subir na vida financeiramente. Mas a política é uma forma de tentar ajudar as pessoas, né, de forma indireta ali, ou às vezes até direta, principalmente no social. Hoje você diz que é sua esposa que é a vereadora, mas o Edilson ainda tem assim planos futuros, não só para a vereança, mas cargos maiores dentro de Pilões? Com certeza, todo mundo sonha, pelo menos é a minha tese, ser prefeito, ser vereador, ser vice-prefeito, ser prefeito da cidade e um dia galgar outros caminhos. E esse também não é diferente. Eu queria só fazer aqui um registro para abraçar a nossa querida Diva do Cuscuz, que está com a equipe lá nos assistindo. Dona Ritinha Costureira também já manda aqui a sua mensagem. Aproveitar, abraçar a nossa querida Edilson aqui, que é assistente social, todos os amigos aqui, familiares,
amigos que estão nos ligando, nos mandando mensagem, pedir desculpas porque o nosso não estou conseguindo, não tem como atender o telefone agora, e estou tentando responder aqui a alguns amigos aqui no WhatsApp. Mas aí, lá em 2016, por exemplo, quando eu estava na oposição e estava indo para a reeleição em 2016, surgiu alguns comentários de que eu poderia voltar a me aliar ao ex-prefeito Iremar Flor, que estava indo para a reeleição, e até então tinha cerca de 4 a 5 nomes que estavam na disputa para candidato a vice. Tive o nome sondado por algumas vezes, também na oposição, mas naquele momento não foi. Optei por ser vereador, fui inclusive o mais votado, com 401 votos na eleição de 2016. E em 2020, como teve esse problema, a gente deu uma freada, conseguimos manter o nosso mandato. O nosso foco em 2024 será mais uma vez manter o nosso mandato de vereador, e aí a pré-candidatura de minha esposa, a pré-candidatura de minha filha, ou de meu irmão, ou quem sabe até a minha, se houver possibilidade, a gente vai para o crivo primeiro da convenção e depois, se Deus quiser, depois de homologada, para o crivo das urnas, que o povo com certeza almeja. E aí quando você escuta alguns comentários de algumas pessoas, a gente sabe que muita gente queria realmente que a gente fosse candidato a prefeito, mas a gente tem o apoio, dando apoio hoje à pré-candidata a prefeita da base da prefeita de Socorro Brilhante, que é a professora Soraya. O nosso vice-prefeito deve ir para a reeleição, o nosso querido Bastinho da Farmácia, e nós só temos que, nesse projeto de 2020, apoiar esse grupo. E aí 2024 e 2028 será uma nova história, se Deus quiser, e aí Deus haverá de nos mostrar o caminho para continuar fazendo pelo povo de Pilões. Hoje, como sua esposa está no cargo de vereadora, o seu trabalho social fica nas partes internas, mas tem outras áreas também que você se dedica. Eu sei que você, como diz, tem aquela visitinha de um serviço que faz, uma galinha de capoeira ali para fazer uma visita às vezes no final de semana, mas fora essa parte aí da política, o Edilson atua em qual mais área dentro de Pilões, Edilson? Só aproveitar aqui para falar em Dona Dora, a avó mãe de minha esposa, que está lá também nos assistindo. Se não for, não vai ter o final de semana. O bicho pega, além de meus filhos e toda a minha família, meus irmãos, meus sobrinhos, que são, na verdade, o nosso porto, o alicerce, o Porto Seguro, né? O Porto Seguro é a nossa família. Quando a gente fala em família, eu costumo dizer, fazer algumas contas rápidas para algumas pessoas, Inácio, Franco, os amigos aqui do Arara em Foco, e aí eu costumo, lá na casa de Leno, eu tinha 3 votos, hoje tem 4, aumentou 1. Lá na casa de Ed, meu irmão faleceu, tinha tanto, tem tanto, lá na fulano. Então, assim, eu costumo fazer essas contas rápidas. E eu tenho também um diferencial. Hoje, quem conhece minha família sabe que meu irmão Erinaldo, que é gari, por exemplo, ele tem talvez mais popularidade do que eu. Porque ele é encanador, ele é eletricista, ele é pintor, ele faz tudo da vida. Eu sou meu perdido nesse negócio, porque assim, como eu entrei na política muito cedo, aos 8 anos, 10 anos já estava dentro da política, acabei que relaxando um pouco. Aí eu não dou esse exemplo para as pessoas. Primeiro focar em estudo, focar numa formação profissional, e a política vem nas beiradas, para a gente não perder como complemento, o foco, né? Mas hoje, por exemplo, eu sou um desportista nato. E aí eu participo dos campeonatos regionais, campeonatos municipais, tô com a galera, não jogo bola, bato só pelada, mas quem me conhece sabe que um campo de futebol, um ginásio de esporte, se não tiver a minha participação, com certeza a alegria não está garantida. E aí, Frank, Inácio, eu gosto de ficar justamente do lado de fora, no caso do estádio, do lado de fora no alambrado, com a torcida, porque eu posso culhambar o juiz quando estiver roubando, bandeirinha, posso... E lá dentro corre o risco de ser expulso. Não dá certo. No ginásio, de vez em quando a gente tem uns problemas, mas quando acaba o jogo, tudo fica normal. E a gente tem também desenvolvido lá em Pilões alguns trabalhos, por exemplo, em 1996, e até hoje, 96, eu acho que talvez Ivenildo vai lembrar disso, quando nós conseguimos construir, com muito esforço, a casa de Dona Lídia. Dona Lídia é uma mulher que hoje eu moro na rua dela, a mãe de Negoé, a mãe de Creuza, foi a primeira casa que nós construímos com esforço de muita gente.
Recentemente, quando eu digo recentemente, há uns 4 anos atrás mais ou menos, nós construímos a casa de João Pedro, de Juliana, um menino que tinha câncer e estava numa situação meio complicada. Eu comecei a fizemos bingo, fizemos campanha, fizemos isso e aquilo, aí um dava um cimento, um dava um tijolo, um dava uma pedra, um dava uma areia. Entregamos a casa de João Pedro na chave. Infelizmente, João Pedro não teve oportunidade de usufruir muito tempo, porque acabou que meses depois, eu acho que um ano depois, nos deixando, mas nós fizemos a nossa parte. E tudo isso só foi possível porque teve a união de muita gente. Por exemplo, não existe nada pior na vida do ser humano, e aí, comadre Vera, que é lá de Veneza, sabe do que eu estou falando, do que você estar precisando de uma pessoa, procurar um horizonte, olhar para um lado, não ver ninguém, olhar para o lado, e a quem eu vou recorrer? A quem eu vou me socorrer? E não há nada melhor do que você ser útil para as pessoas. De você dizer, Inácio, eu estou aqui no hospital, aqui tem como tu só fazer uma ligação para o transporte. Ei, muito obrigado, viu? O carro já chegou aqui, isso e aquilo. Ponto. Isso é gratificante demais. Isso é gratificante. Quando você escuta as pessoas, olha Deus, eu devo isso aqui a você, porque lá atrás aconteceu isso e aquilo. Não existe pagamento para mim que tire esse brilho, o reconhecimento das pessoas de Pilões principalmente, da região, mas de modo muito especial ao meu querido povo de Pilões, porque por onde a gente anda, na zona rural, na zona urbana, por onde a gente anda, a gente deixa as referências. E isso é muito gratificante. Por exemplo, quando a gente vai no final de semana, vai dar um giro na zona rural, e aí a gente faz uma visita, faz 2, faz 5 visitas, faz 50 visitas, e aí eu não bebo, mas eu gosto da farra, gosto da folia. Por exemplo, a gente tem no carnaval, eu acho que se eu passei o carnaval fora de Pilões um ano, foi uma vez que eu fui em Lucena, e se arrependimento matasse, eu tinha morrido com certeza. Mas o carnaval a gente faz lá em Pilões. O bloco do Zé Pereira, no sábado, há mais de 20 anos que a gente toma a frente desse bloco. Nós organizamos o bloco das Virgens, que foi também criado por mim, por muitos amigos, sai da minha casa, às vezes sai de outra rua. Temos lá o bloco das Virgens. Participamos do Bacalhau na Vara, que é também um bloco lá de tradição. Participamos do Sonata, participamos do Flalões, participamos de todos os blocos de Pilões, porque entendemos que o carnaval, a festa, quem faz é a gente. Faço também parte da igreja, faço parte do apostolado, dou também minha contribuição, porque a gente não pode viver só de farra, só de folia. Temos que ter momentos para agradecer a Deus, temos que ter momentos para pedir a Deus, e como todo cidadão, como todo ser humano, temos também nossas falhas, nossas qualidades, e precisamos estar perto de Deus para que Deus continue nos alicerçando, nos mostrando sempre o caminho do bem. E pelo que eu estou notando aqui também, Edilson, eu vejo assim a facilidade como você tem de se expressar, a facilidade que você tem de se comunicar. Isso é muito bom, principalmente em todas as áreas que você abrange assim. Sempre foi assim ou teve algum momento de timidez também? Não, o microfone é assim, como eu com 10 anos já usava microfone, aí você vai criando uma certa habilidade, né? Uhum. Agora, quando eu participei, fui convidado como entrevistador, né? Como convidado. Foi a primeira participação assim, não, fora da política ou já teve? Não, já tive várias vezes em rádio, mas assim, no podcast, o Papo de Garagem, que eu sou apresentador, fui convidado para ser entrevistado. E aí eu confesso, Inácio, Franco, que em alguns momentos, apesar de você ser tão próximo do microfone, em alguns momentos você acaba que tropeçando as palavras, porque o podcast aí está acontecendo aqui agora. Porque o podcast é um programa que você vai falar da sua vida. Vai falar de coisas muito pessoais. Vai falar de coisas que tocam no seu coração. E aí quando toca no seu coração, toca na sua ferida, você acaba que muitas vezes perdendo o foco, perdendo as palavras, porque a emoção, às vezes, ela começa a tomar conta do momento. Aí não é questão nem de você ter timidez, é questão assim que é muito pessoal. Né? A gente tá falando aqui da vida pessoal, da vida da minha família. Especiais, né? Verdade. Então, assim, de tantos altos e baixos, você acaba que tendo
essa pressão psicológica. E aí é o que está acontecendo aqui, o que aconteceu justamente lá no Papo de Garagem, quando eu fui também entrevistado. Vou falar já do primeiro dia do Papo de Garagem. Vamos falar já. Deixa eu agradecer desde já todas as participações, de coração mesmo. Muito obrigado a todos que estão participando. Na medida do possível a gente vai falar aqui todos os alôs, porque o Frank ali, ele tá de óculos, tá vendo melhor do que eu hoje. Então, manda mensagem, Frank. Vamos lá, Inácio. Aqui o Alex Bezerra, que nos acompanha toda quinta-feira aí, tá na audiência. Severino André, Edilson, um exemplo de ser humano. Ariosmar Cândido, boa noite. Aparecida Cruz, também desejando boa noite. Ariosmar, Edilson é um grande liderança política do nosso município. Rogério Paulino, grande ser humano. Edilson Mendes, abraço. Wesley Xavier, Edilson é um grande guerreiro, que Deus abençoe sempre ele e sua família. Fátima Simplício, eu sou da família de Bia, vereadora. Eu ia dizer agora, Fátima tem família aqui em Arara. A Bia, né? Inclusive a Bia, eu ainda estou para descobrir se tem o mesmo sobrenome, inclusive o mesmo nome da minha mãe, só muda no final. Minha mãe é Maria do Carmo Simplício dos Santos e Bia é Maria do Carmo Simplício da Silva. Então, uma coincidência aí, né? Tem o Ex Mendes, em 2016 foi o vereador mais votado de Pilões, com 401 votos. E Edivânia Lira, boa noite. Infelizmente não pude estar aí com vocês, mas estou aqui na audiência prestigiando esse ser humano incrível. Edilson é um grande líder e uma pessoa que está sempre à disposição para ajudar. Eu estou com um áudio aqui de Chocolate. E Chocolate, eu vou passar seu áudio, porque a gente está sem retorno para Edilson ouvir, mas eu vou dar um jeito aqui para que ele possa ouvir o seu áudio, viu? Daqui a pouco a gente passamos, viu? Chocolate também tem laços com Pilões, né? Inclusive eu tô vendo aqui também, tem um recado do Ney Paraíba, daqui a pouquinho a gente fala. Ney Paraíba. Será que ele vai dar um puxavante no torcedor, Edilson? Ele bota quente. Daqui a pouquinho a gente fala, mas você falou aqui da questão do podcast Papo de Garagem. Eu já participei, eu venho do rádio, e aí para o podcast eu até me sinto um pouquinho melhor, porque assim no visual, eu já senti a diferença. Já como você vem do público, já se torna mais fácil, né? Eu já, para fazer o inverso, quando sair do estúdio para ir para a rua, a gente já fica com aquele pouco. Por isso que eu perguntei a questão da timidez. E às vezes eu brincava com o pessoal aqui, Edilson, é o seguinte, eu fazia a apresentação de um programa aqui na rádio local, e por ter um pouco assim, a voz que parecendo que já tem até mais a idade do que já tenho, a pessoa dizia assim, rapaz, se seu Inácio está por aí, eu dizia, rapaz, ele acabou de sair, mas volta já. Viu? Ele não. Já com a vergonha de que... Então assim, como é que foi para você? Na entrevista você já disse que deu daquela friezinha, né? Aquele momento de emoção. E aí quando você recebeu o convite para mudar de lado do podcast? Rapaz, na verdade eu também cheguei a apresentar algumas vezes programas de rádio institucionais, né? Na prefeitura, programa de oposição. Agora sim, o podcast é algo diferente. Você começa a conhecer a pessoa de uma forma mais pessoal, né? No nosso caso lá do Pilões, a gente... Quando nós conversamos com o VEM, quando a gente viu o projeto, e aí fomos convidados, nós somos, na verdade, voluntários, né? Porque, assim, os parceiros é apenas para vocês sabem o quanto custa, né? Isso aqui, o quanto custa internet, o quanto custa energia, o quanto custa toda essa dinâmica aqui, toda essa estrutura que vocês montam, e o podcast Papo de Garagem não é diferente. E aí, quando nós vimos o projeto, abraçamos a causa e a gente tem incentivado mais parceiros a vir pra gente, justamente para que mantenha o programa em dia. E o melhor é que, quando eu apresentei a primeira vez, assim, não tinha bicho que eu vou perguntar às pessoas. No nosso caso lá, facilita um pouco, porque a gente já conhece a história de muita gente. E aí, quando tem uma certa dificuldade, quando vem uma pessoa de fora, no meu caso aqui, estou eu aqui hoje, lá é a mesma coisa, que a gente tem essa dificuldade. Mas aí a gente está diante da professora Wanda Roque, por exemplo, Inácio, que a mulher já foi do tempo de circo, do tempo de enchente no rio, do tempo de balinheira, de baleada, de jogar, de se esconder, do tempo de carregar as coisas dentro do cemitério, de carregar a vela, isso e aquilo. Então, assim, é uma mulher que conhece a história de Pilões, no tempo que juiz... É a história viva. Verdade, no tempo que juiz de direito mandava o menino pra cadeia porque estava sem camisa no meio da rua, porque soltava o passarinho, ele podia ter o passarinho, mas você não podia ter. Então, daquele tempo que o juiz de direito, por exemplo, quando estava jogando bola, quando o cabo machucava ele, prende fulano que me machucou aqui no jogo. Então, assim, conhece muito da história política, dos carnavais, da missa,
do São João, que era de Pilões antigamente. Então, assim, acaba que ajudando muito, porque aí ela entra ou como participante, quando é de Vânia, que hoje está ausente, não pode vir, aí ela participa, e aí a gente vai criando uma ligação, estreitando os laços com o nosso entrevistado. Lá, no nosso caso, nós não temos perguntas elaboradas anteriormente, vai chegando, a gente vai surgindo, vai surgindo, ali no meio, os nossos telenautas vão ajudando, né, muitas vezes com curiosidades, e vai fazendo com que o programa fique um programa muito leve. E aí tem nos ajudado muito, e que graças a Deus, por onde a gente tem andado, o Papo de Garagem tem sido uma referência. E aí eu dizia também a algumas pessoas que, infelizmente, nós não podemos ser todo dia, senão o programa perde assim a identidade, né? Já imaginou se o Arara em Foco fosse todos os dias? Não tinha como, né? Porque era um programa de entrevista. Fica naquela ansiedade. Verdade. Já aguarda o dia, quinta-feira, né? vai ter o Horário de Foco, vai ter isso e aquilo. Quem será? Como é que vai ser a entrevista? Então, assim, tudo isso tem sido muito bom, agora muito novo. Porque eu nunca tinha, você tem uma ideia, eu nunca tinha assistido, aliás, não podcast, assim, para passar o tempo todo assistindo. Mas comecei a apresentar, de vez em quando estou em casa, eu vou assistir o podcast aqui, coloco no podcast lá de alguém e fico lá assistindo, e a gente vai se descobrindo, vai tendo curiosidade. Rapaz, Inácio apresenta desse jeito, Franco faz isso, tem momentos que o programa faz isso, a propaganda é assim, é assado. Então, assim, a gente vai aprendendo muita coisa boa e vai juntando o útil ao agradável. Então, esse é o Papo de Garagem hoje, que a gente se sente muito em casa. No caso lá, é toda segunda-feira. Na segunda-feira, às 18h30. E aí eu vou fazer aquela pergunta também que é boa, né? Porque assim, eu ainda não tive esse prazer aqui com o pessoal, mas lá já teve uma oportunidade de você entrevistar alguém da sua família, assim? Porque assim, são dois momentos diferentes, porque você de entrevistador, a parte da família, você também bate um momento de emoção. Verdade. E às vezes tem que segurar um pouco, né? Já aconteceu isso também? Já, no meu caso de família minha, ainda não, né? Não passou ainda, mas Edvânia, por exemplo, já teve a mãe entrevistada. Já passou pelo podcast, já foi entrevistado. No caso de Raniela, eu acho que não sei se o pai dela pegou o pai, entrevistando o pai. Então, assim, já tivemos esse momento, que aí a emoção, com certeza, ela fala muito mais alto. Você em alguns momentos, você passa a ter dificuldade de até te perguntar, né? Apesar de é para ser mais leve, porque eu conheço você a fundo, você é meu pai, por exemplo, eu devia ter muita facilidade, mas às vezes não tem, justamente porque quando a gente está nos bastidores, é muito bom, mas quando a gente está diante do microfone, de uma câmera, aí a coisa muda completamente. Mas foi com muita emoção, mas muito bom também, muito gratificante. Pessoal participando com a gente, vai deixando o seu recado, deixando seu abraço aqui pro Edilson, deixando sua pergunta também, viu? Fique à vontade pra gente interagir. Franco, tem mais participações também no nosso podcast, né? Pedir para ela colocar aqui no YouTube para eu passar o áudio pelo fio. Pronto, a gente vai colocar daqui a pouquinho já a informação aqui já pra que o nosso amigo... Mas se quiser, aumenta aqui, Frank. Quem comenta aqui? Então aumenta aí. Pronto. Ele coloca. Vamos dar aqui um retorno aqui para que a gente possa... Já tá aí. Deixa eu aumentar aqui. Vamos lá. Tá atrasado um pouquinho aqui o meu. Vamos lá. Só um delayzinho que tá em casa aí, mas a gente vai passar. Vamos lá, solta aí, Frank. Eu tô soltando. Deixa eu botar pro começo de novo. Bota aí do começo que é pra poder o Edilson escutar aqui. Minha amiga Dilson, todo na paz. Esse é Chocolate. um dos vereadores de Pilões, entendeu? Que representam bem a cidade. É um dos caras que eu tive a honra de conhecer, né? E sempre que for a Pilões, como ele é muito amigo dos meus primos, sempre que for a Pilões, que tenho a sorte de vir lá e troco uma ideia, né, lá no Sérgio, no Café da Varanda. Gente boa, viu? E é um nome futuro, né? Um grande candidato a futuro prefeito de Pilões, viu? Gente boa, todo mundo gosta dele. Abraço, meu amigo Adilson. Eu vim em Arara, passa na minha loja pra gente trocar uma ideia, viu? Você é gente boa. Aí o nosso amigo Chocolate aí também, falando da sua referência lá dentro de Pilões, viu, Edilson? Chocolate é um amigo que nós conhecemos, eu acho que em 2014, quando eu era presidente da Câmara, e ele tem familiares lá no município. Nosso amiguinho, que é gerente da CAGEP, nosso amigo Zé Mauro, da pousada Rota do Frio.
E chocolate foi um dos amigos que a política nos deu. Pessoal participando com a gente, mais mensagem franca aí da galera. Participando, tem muita mensagem chegando aí. O homem é querido, viu? Não para. Deixa eu ver aqui onde eu parei. Foi aqui é Gilzão, é isso mesmo? Gil. Parabéns ao nosso secretário Adilson pela bela entrevista. E pode ter certeza que estaremos juntos em mais uma batalha. Juntos seremos mais fortes. Aí temos aqui também o Neto Galdino. Parabéns, Adilson. Muito serviço prestado. E agora o Ney Paraíba, hein? Ney Paraíba aí também participou. O Edilson disse que ele não passava nenhuma bola por ele, que ele marcava. Parabéns ao entrevistado de hoje, o amigo Adilson Mendes, um homem de um coração grande e um político presente. Nosso município agradece por tanta dedicação e ajudar ao máximo. O próximo que diga. Menta Cássio, boa noite, Edilson, você é um guerreiro, parabéns, abraço a todos. A Farmação, boa noite a todos e aos que faz, acho que é o que faz o podcast, e ao entrevistado Edilson Mendes. Esse sim tem uma história completa na política pilonense. Sucesso sempre. Vera Lúcia, mesmo, você é um guerreiro, meu compadre. Estou com o senhor e não abro. A Edivânia Lira, mais uma vez aqui participando com a gente. Edilson não pode ver o microfone. Não fala pelos cotovelos. Vamos lá, Inácio. Daqui a pouco a gente participa mais, vai deixando o seu recado aí, Edilson. Inácio, essa referência ao pessoal aí. Rapaz, só agradecer a cada uma das pessoas que estão participando. Mas em nome aqui do nosso vice-prefeito Bastinho da Farmácia, em nome do nosso secretário Ney Paraíba de Esportes, nossa amiga Mentinha, e com mais velha saudar todo o povo da zona rural que estão nos assistindo nesse momento. Neto Galdino, eu acho que é nosso vereador lá da cidade de Borborema, um guerreiro também que faz muito pelo povo. O nosso amigo Pitoco, em nome de Pitoco, que participou também. Pitoco é um cara que é adversário político nosso, para você ter uma ideia como são as coisas. Pitoco ainda é, né, Pitoco? Estou tentando puxar ele, mas ainda é adversário político nosso, mas é um cara, um profissional de mão cheia. E aí eu não costumo misturar as coisas. Se você é um profissional, eu faço serviço com você, independente de você votar em mim, de ser adversário meu. Por quê? Porque, para mim, se eu puder comprar em Pilões, se eu puder fazer tudo em Pilões, você não vai deixar para fazer fora, se você pode deixar do seu município. E Pitoco é uma referência em termos de filmagem, de fotografias, um cara que presta grande serviço a Pilões, e eu faço a referência aqui de Pitoco, Inácio, justamente para dizer que a política, ela, no meu ponto de vista, eu consigo separar o grande profissional da política partidária. Por isso que muitas pessoas se dão com a gente, mesmo não votando com a gente. Eu tenho também essa referência, eu consigo entrar em praticamente todos os lares, mesmo a pessoa não compartilhando, né, não seguindo a nossa orientação política, porque eu entendo que a amizade que um grande amigo, a política ela não consegue separar. Eu sou desse jeito. Importante, né? Porque às vezes o pessoal confunde muito a questão do profissionalismo com a questão política, a questão pessoal, e às vezes acabam tendo brigas pessoais, quando ali pode ser resolvido, acabou a política. Mandaram falar aqui da história de um velório, porque eu levei, eu acho que não sei se ele está assistindo, porque ele está tomando uma, que tem uma pelada lá, inclusive que eu participo da pelada, o nosso suplente vereador Diógenes, e aí eu levei Diógenes um dia, Diógenes tinha votado em mim, na minha primeira eleição em 2000, aí nós fomos para um velório, e aí quando, não sei, alguém deu o recado errado, eu sei que eu entrei no canto errado, e aí quando chora, é assim assado, quando a gente chegou depois de um certo tempo lá, nós descobrimos que estava no município de Serraria. Só que assim, aí já era tarde demais, então tem que fazer mais, chorar e se lamentar aqui pelo falecimento, e Deus sabe dessa história, que ainda a gente conta nas resenhas, nas conversas de mesa de bar. São histórias como essa, por exemplo, a gente teve uma eleição de Câmara lá em Pilões, que, surpreendentemente, um candidato a vice-presidente estava vice nas duas chapas. E aí foi todo moído na hora de decidir. E aí o meu grande amigo, sempre vereador Tom Preto, foi vereador 3 vezes de Pilões, foi presidente da Câmara. Em 1998, Tom Preto estava vice-presidente nas duas chapas. E aí na hora de decidir qual lado, o microfone ficou, parece que
cresceu muito mais do que ele, então ele não sabia realmente o que dizer. E aí ficou conhecido como na verdade, a reeleição do Socorro Brilhante para presidente e o rompimento na época do vereador José Lenilton, que também foi vereador de Pilões por 3 vezes, e eu tive o privilégio de votar em 2001 e 2004 para presidente da Câmara de Pilões. Essas curiosidades, já que nós entramos aí, tem assim, eu gostaria sempre de saber, eu tenho essa curiosidade de perguntar, principalmente a um político, a questão na busca de voto, Edilson. Tem alguns fatos assim inusitados? Você já passou por um fato inusitado? Esse que você falou agora, mas tem mais outras aí. Meu amigo, em 2016, eu vou mais longe, mas eu vou falar logo de 2016. A gente tava numa determinada comunidade e aí o cabo disse: olha, você não volta na casa de fulano não, porque tá só esperando vocês lá. Isso quer vocês entrar e o cancão piar. E vamos fazer diferente. O mundo dá muitas voltas. Ele pode não votar na gente hoje, mas na campanha seguinte, quem sabe não vai estar com a gente. Não vamos dar esse gostinho dele, não. Dele, porque vai ser feio demais. A gente entra lá e o cara pode se danar daqui, pode pegar o beco, não sei o que, não sei o que, não sei o que. A gente vai passar direto. Quem sabe ele não chama a gente pra conversar. E aí foi fulano, tudo em ordem, assim, vota e não vota, aqui vota, aqui não vota, aqui vota, aqui não vota. E aí quando a gente vai chegando na casa do camarada, aí eu dizia, tu vai, tu... Não, rapaz, vamos fazer o seguinte, vamos entrar, se ele chamar, aí o cara disse, e não vou entrar aqui não, é? Disse, vamos, meu amigo, daqui a pouco a gente entra aqui, deixa eu resolver logo essa pendência aqui, quando resolver aqui, a gente... Aí passamos aqui, fomos escapando, daqui a pouco nos livramos dessa deixa. Outra, porque a política tem um ônus e o bônus, né? Tem que ser. Certa vez, lá na Hugo Cunha, quando eu tenho o costume de, às vezes, de entrar na casa do pessoal e, opa, cadê a janta, não sei o que, o cara vai lá pra cozinha, e daqui a pouco, quando eu tô, cadê a janta, rapaz, não sei o que, daqui a pouco só vem lá dentro. Ai, porque é tempo de eleição, que não sei o que, lá vem, e o mundo se acabando, eu aqui sentado, e o mundo se acabando, e essas pestes, essas não sei o que, aí a filha disse, mas mãe, tenha calma, o médico disse que não quer saber não, porque já tô acostumado, é todo ano, não sei o que, essas pestes, eu quero saber que bicho foi que mordeu esse povo aí, daqui a pouco eu vou na cozinha pra saber o que foi, e aí meia hora depois a gente foi contornando a situação, e graças a Deus essa família ainda hoje nos acompanha. Então assim, são muitas coisas de bastidores, né, que você vencia. Certa vez, quando na época de Pilões tinha, Inácio, muita gente que votava, ainda hoje tem, mas já diminuiu muito. Muita gente de João Pessoa, Campina, mas João Pessoa principalmente, que votava em Pilões. E os candidatos tinham por costume visitar esse pessoal de João Pessoa. Numa determinada casa lá em Bahia, o destino colocou 4 ou 5 candidatos a vereador do mesmo bloco nessa casa. Ou seja, o cara estava enganando todo mundo. Aí não tinha como, ele tinha que dar uma... Meu amigo era um piscado de oi, era um treme-treme, era não sei o que. Disse, não, pai, não tem o que fazer não. Aqui não é seu voto, ponto. Aqui está nossa ideia. Eu acho que era Júnior de Chil, filho do vereador Chil, que era candidato, foi em 2008. E aí, Zezinho, não sei o que, é só você decidir, meu patrão, em que você vai votar. Aí foi aquele moído, e acabou que a gente se descobrindo que se os candidatos a vereador, por exemplo, forem mais unidos, você deixa de ter muita decepção. É porque, infelizmente, a gente vive num mundo assim meio que cavernoso, que é um querendo comer o outro, vivo, né? Aí a gente não tem essa... Mas se tiver a malícia, você acaba que descobrindo muita coisa. Certa vez, em 2004, por exemplo, quando eu estava em 2008 também, a minha campanha é o seguinte, das 6 horas da manhã, no dia da eleição, aí eu saio de casa, aí vou casa, isso no conjunto onde eu moro, que é um conjunto que tem a vereadora Noêmia, e muitos candidatos também tem voto lá, e eu vou casa a casa onde eu tenho acesso. Quando vai dando 6h30, 7 horas, o cara começa a me perseguir. E aí é filmando, é me tirando foto, é não sei o que. E quanto mais eu ando, mais os cabos vão atrás. Um dia, acho que na eleição de 2016, o pobre de Dianinho, depois ele me perdoou. Quando vi com o cabo em cima de uma banha, me filmando aqui, eu dei aqui no telefone. Isso deu muito da moléstia. Mas hoje nós somos amigos, somos no mesmo bloco. Eu espero que ele nem se lembre
dessa maldade. Ele vai cobrar o telefone. Dessa maldade que eu fiz com ele. Lá num sítio, por exemplo, eu fui levar um pessoal, e aí eu já nem era candidato, já era minha esposa, e um amigo meu foi. A gente tinha sido aliado na eleição anterior, e nessa a gente estava separado. E aí quando eu vi o cara me filmando ali, rapaz, tá aqui, não sei o que, tá acontecendo isso, e pedindo. Isso deu um moído com a família, isso deu uma confusão. E aí uma eleição depois, essa mesma pessoa estava aliado novamente da gente. Então assim, a gente procura evitar, não deixar ódio, não deixar rancor. E aí quem não votou hoje, facilmente pode votar amanhã. E aí eu tenho pessoas hoje, Inácio, por exemplo, que votou comigo em 2000. Estamos em 2024, 6 eleições depois. E a pessoa continua nos acompanhando. Então assim, isso é, para mim, o mais importante. E é claro que você nunca vai agradar todo mundo. Vai ter sempre alguém que vai ter nutrir por você, às vezes, uma certa inveja. Como é que pode eu tenho dinheiro, eu tenho nome, tenho isso, tenho aquilo, chega numa campanha, eu gasto 30, 40, 50 mil, uma praga como é Deus, não tem um pau para dar na cachorra, quando a baizuna, tá os votos ali. Então isso é fruto de muito trabalho, isso é fruto de muita dedicação. Quando a gente pega os parceiros para fazer uma ação solidária, eu não pergunto a pessoa se, eu vou dar essa cesta básica aqui, mas você vota em mim, a gente tá pagando para perder, você vota em... Não. Você faz, independente de votar, de não votar. Tem uma família que, na eleição mesmo, quando eu esculhambava, e às vezes, de vez em quando a gente faz uma ação solidária, é a primeira família que a gente lembra. Sabe por quê? Porque um dia, e aí eu digo isso a meus filhos em casa, e costumo dizer isso também, Frank, as pessoas, para que sirva de exemplo. Um dia, quando dava 2h30 da tarde, hoje a gente já não vê mais isso. O pão era entregue num balaio de uma bicicleta. E aí o pão doce chegava na bodega de João Gonçalo. Eu não sei se era a fome que a gente tinha, mas talvez era mesmo. O cheiro do pão vinha aqui no nariz da gente. E você não tinha dinheiro para comprar um pão. Então assim, muitas vezes a gente passou lá na minha casa com meus pais, dificuldade de se livrar, se valer de caroço de jaca, de banana verde, não sei o que, de alguma fruta pega no sítio do vizinho, de ter que comer na casa de alguém porque você não tinha em casa. Então, tudo isso serve de exemplo para quando uma pessoa precisar de você fazer todo o esforço do mundo para tentar fazer algo. Se você não tiver, você buscar quem tem. E quem tem são os parceiros. E é por isso que eu dou isso como exemplo. Quando você passa necessidade, quando você tem um problema quando você tem um problema, uma pessoa doente na sua família, um exemplo. Como eu já tive. A gente teve uma irmã que passou durante muitos anos fazendo hemodiálise. E aí muitas vezes a gente tinha naquela época dificuldade de transporte. Porque ela tinha que ir para João Pessoa segunda, quarta e sexta fazer hemodiálise porque não tinha ainda em Guarabira. E muitas vezes o carro da prefeitura, só tinha o carro da prefeitura praticamente, quando passava a determinada hora de passar o guarabirense, chegava o recado, não tem carro hoje não. E aí você não tinha praticamente o que fazer. Porque até carro para alugar naquele tempo, não tinha, que era difícil. Hoje todo mundo tem carro, todo mundo tem moto. Hoje a gente não vive num mundo onde quase todo mundo tem muita coisa. Então essa é a grande diferença. Mas quando você volta o filme, você vai ver que você precisa ser útil às pessoas, porque um dia, quando alguém lhe negou um prato de comida, quando alguém lhe negou uma mão amiga, quando alguém lhe negou uma palavra, sabe o que é uma palavra de conforto? Você às vezes precisar, pronto, às vezes eu quero só uma palavra de conforto. Pode chegar batendo no ombro aqui, conte comigo. Isso vale milhões de dinheiro que não paga. Essa é a vida. Pessoal acompanhando a gente, muito obrigado. Você que está se inscrevendo, você que está deixando sua mensagem. Vamos a mais recados, Frank? Tem gente aí esperando o recado também. Tem lá, vamos lá. Tem o Damião Brilhante, boa noite, Edilson. O Brício Brilhante, botou boa tarde aqui, mas boa noite. Parabéns, Edilson, pela grande entrevista. Saindo aqui de João Pessoa, ouvindo aqui a entrevista. Wanda Roca, eu quero saber onde foi esse circo que eu trabalhei, Edilson. Eu vou depois procurar a agenda, vou
Convidar ela também, Edilson. Não, rapaz, ela não trabalhou, não. Ela suas histórias, viu? Ela não trabalhou, não. Ela sabe de todas as histórias do circo. Bom, vamos contar lá sobre pilões, vamos fazer. Tem o Marcos Moto aqui. Sou o Marco Manchete. Esse realmente se preocupa com o povo da nossa cidade. Mesmo estando do lado contrário a ele na política, eu sempre ajudo em suas campanhas para ajudar o próximo. Grande abraço. Socorro Brilhante, boa noite a todos e em especial ao nosso eterno vereador Edilson. Parabéns pela entrevista. A prefeita, né? Obrigado, prefeita, aí pelo prefeita. O reconhecimento, está nos assistindo. Inclusive, daqui a pouquinho a gente pode falar também que tem filiação lá, né, Edilson? Com certeza. Daqui a pouquinho. E eu vou aproveitar, já que ela está aí, Edilson, eu quero que você conte o quanto Pilões avançou também na gestão da atual prefeita aí, porque você é o homem da comunicação, não é isso? Estamos no momento no departamento de comunicação. A gente aproveita aqui para saudar o nosso secretário Brice Brilhante, está saindo lá de João Pessoa. A nosso querido Marco Manchete, MC Motos, é um exemplo de uma pessoa que venceu na vida e que continua fazendo pelo próximo. Marcos hoje é um empresário bem sucedido, graças a Deus, investe em pilões, passou muitos anos em São Paulo, e Marcos hoje está lá em João Pessoa, mas tem pousada em Pilões, tem oficina de motos lá em João Pessoa, já teve oficina de moto também em Pilões. E como ele disse aí, quando a gente tem uma ação solidária, basta eu fazer um contato. E aí eu chego o Pix, ou chego o recado para pegar no mercadinho de Neto, lá em Silva, lá em Adriano, pegar não sei aonde. Então assim, independente de questão política, a causa é abraçada por todos. Abraçar nosso querido Damião Brilhante e nossa prefeita Socorro Brilhante, a mulher que foi desacreditada lá em 2020 e que deu a volta por cima. E que hoje, nós, francos amigos que fazem o Arara em Foco, Pilões é uma cidade, com certeza, antes e depois da gestão Socorro Brilhante e Bastinho. Você falava aí em filiações partidárias, nós temos 9 vereadores, tínhamos 7 na bancada de situação, 2 na oposição, os vereadores Matheus e Doideira também migraram recentemente para a situação. Hoje nós temos os nossos vereadores na bancada de situação, o nosso vice-prefeito Bastinho, que estava no PP, que é partido aliado nosso, através do deputado Aguinaldo, filiou-se esta semana no PSB, atendendo ao pedido do governador João Azevedo, e Bastinho segue firme nessa aliança, e a prefeita Socorro Brilhante, talvez eu acho que vá também para o PP, e a nossa pré-candidata Soraya, e boa parte dos pré-candidatos a vereador deverão ficar no PP, e uma outra parte deverão ir para o PSB ou o PSD, que é o partido da senadora Daniela Ribeiro, que tem também conseguido muita coisa boa para Pilões. Recentemente foi anunciado aí a aquisição de uma retroescavadeira e também de mais um trator. O município recebeu alguns meses atrás um trator. Recebemos agora em agosto, bem recentemente, o caminhão compactador de lixo, que era um sonho antigo do povo de Pilões, e acabamos também com o lixão do município. Inclusive está sendo feita lá uma questão de reflorestamento, do trabalho lá onde era o lixão de Pilões, que por mais de 60 anos o município não tinha um local ideal para colocar o lixo. Infelizmente o lixão acontecia às margens na saída de Pilões para areia. Mas você fala em ações de gestão, por exemplo, quando a gente vê hoje o lado financeiro do município de Pilões. Para você ter uma ideia, antigamente, por exemplo, fornecedor nenhum queria conversa com a prefeitura de Pilões. Hoje a prefeitura é uma prefeitura, graças a Deus, que paga em dia, uma prefeitura equilibrada, uma prefeitura, Inácio, que quando a gente vai ver durante o mês, você vai ver que dezenas de pessoas tiveram ajudas de exames caros, de cirurgias, procedimentos cirúrgicos de 5 mil, de 10 mil, de 15 mil, o que mostra que a prefeitura, como diz Brício, não tem sobrando, mas também não tem faltando. E é por isso, justamente, que Brício hoje tornou-se o secretário com uma popularidade maior. Para você ter uma ideia, Brício em 2020 tinha ainda no começo da gestão, no começo da campanha, lá em 2020, uma negatividade da gestão. Aquela referência negativa. De repente começou a fazer o trabalho transformador, e ainda hoje é o camarada que, se fosse candidato a prefeito de Pilões,
com certeza, dificilmente teria concorrente. Então isso é fruto de muito trabalho, de muita dedicação, e é claro, ele faz isso sozinho? Não. Ao seu lado tem vários parceiros, vários amigos do setor financeiro, de todas as secretarias, porque a nossa gestão é uma gestão que um tem ajudado o outro. E aí nós somos parceiros. Aqui não tem um secretário maior, fulano é mais um patamar, não. Cada um na sua pasta, cada um no seu quadrado, mas ao final nós temos um único objetivo: fazer sempre o bem pelas pessoas. E a gestão Pilões em boas mãos, de Socorro Brilhante e Bastinho, tem feito essa diferença. E que, graças a Deus, os índices mostram aí a popularidade de cerca de 80%, o que mostra que Pilões está realmente no caminho certo. Estamos fazendo a nossa parte e fazendo a diferença. No caso, ela já foi para a reeleição, não é isso? Isso, porque em 2018, com a morte do então prefeito Irema Flor, Socorro assumiu o comando definitivamente do município e em 2020 concorreu, portanto, à reeleição. E aí será hoje lançado um novo nome. Está apresentando o nome da professora Soraya Salles, que é secretária de Educação, filha do ex-prefeito Zé Salles, que tem inclusive laços familiares ainda aqui na cidade de Arara também. E Soraya é hoje a nossa pré-candidata a prefeita, ao lado do atual vice-prefeito Bastinho, que pode ir para a reeleição. Importante aí continuar esse trabalho. E aí a gente também tem um conhecimento, Edilson, que Pilões é uma cidade turística também. Grandes locais, né? Agora há pouco você acabou de informar sobre agora que é muito conhecida, que é a tradicional Paixão de Cristo, que é cenada lá em Pilões, fora, né, conhecida também como a Cidade das Flores, né? Então aí eu queria que você falasse um pouco também sobre a questão turística do município, né? Pilões virou referência. Hoje, como eu falei agora há pouco de Marco Manchete, que tem a pousada Central do Brejo, posso ter uma ideia, nós temos hoje pousada para todo tipo de turista. Por mais simples, aquelas vezes que o pessoal que não é turista, mas que está pernoitando na cidade, para o turista realmente que vem gastar. Nós temos hoje em Pilões, por exemplo, a pousada de Devan, a pousada Rota do Frio, que é de Zé Mauro, a pousada Central do Brejo, que é de Marcos, e a pousada Casa Grande, que pertence ao ex-prefeito Coca. Mas além disso, dessas pousadas na cidade, nós temos na zona rural, por exemplo, algumas pessoas que alugam chalés, que alugam sítios. Nós temos, por exemplo, como atrativos a nossa igreja matriz, que é com certeza uma das mais bonitas da Paraíba, por que não dizer do Norte e Nordeste. A igreja de Pilões é centenária, vai estar passando inclusive por uma grande pintura que vai custar cerca de R$90 mil, e aí a gente está buscando parcerias, o padre vai realizar bingos para que a nossa igreja continue sendo muito bela. Nós temos aí a Cachoeira de Uricuri, que recebe semanalmente centenas de pessoas. Temos a Cachoeira da Manga, lá em Avaziada, onde temos também a floricultura. Temos a Pedra do Espinho, lá em Pilões, que tem o maior rapel da Paraíba. Você lá na Pedra do Espinho. Não, eu já fui. Teve a coragem ainda não? Meu amigo, tem dois camaradas lá, tal de Vanzinho e um tal de Arthur. São primos aí de Ivenildo aí. Os cabos não são doidos não, são uma molesta. Mas eu posso sugerir, Ivenildo, só uma coisa? Eu posso convidar vocês, se quiserem participar. Ivenildo, só uma sugestão. Você poderia colocar o Edilson para descer no rapel. Meu amigo. E colocar no Se Liga Pilões lá pra gente assistir. Seria bom, viu, Edilson? Esse imprensado não dá pra mim não, viu? Mas assim, é muito bom. Quem conhece a Cachoeira, quem conhece a Pedra do Espinho, que não conhece ainda, procura no Instagram, Pedra do Espinho, o maior rapel da Paraíba. Tem uma equipe de profissionais, viu, lá pra fazer o rapel. Mas além disso, temos o Memorial o Memorial Casa de Farinha, que com Comadre Vera faz parte com um grupo de mulheres, lá no Memorial Casa de Farinha. Temos também a das floriculturas que já falamos, que inclusive na pandemia, né? Você sabe que na pandemia não se teve casamento, não se teve aniversário, velório era tudo restrito, e formatura, tudo parou. E como as flores dependiam disso para ter comércio, acabou que deixando a nossa floricultura sem comércio, mas hoje deram a volta por cima e hoje estão fazendo sucesso. Mas nós temos, por exemplo, o Memorial Casa de Farinha, lá no PA Veneza, que Comadre Vera faz parte aí,
E as mulheres são acolhedoras demais quando recebem lá os turistas. Nós temos lá em Pau d'Arco, por exemplo, o Tagino Sítios, que é uma referência também na zona rural de restaurante. Café na Varanda, que surgiu no início lá em 2014, no Caminho do Frio. Temos aí a Casa da Cocada, que é referência também lá na comunidade de Pau d'Arco, que tem também o Pôr do Sol. E essas comunidades têm sido parceiras, têm recebido aí turistas durante todo o ano de Pilões. E para você ter uma ideia, nós estamos organizando agora a maior festa de emancipação política de toda a história nos 71 anos de emancipação política de Pilões. Preparem-se, vocês vão ver a maior festa da história política de Pilões. Festa da emancipação política no mês de agosto, e estamos preparando, vem o nosso Caminho do Frio, que antecede a nossa festa de agosto, e ainda aproveitar para agradecer e convidar os que fazem o Arara em Foco. E vocês estão intimados, viu? Você pode até não ir pro rapel, mas rapel é tomar um banho de cachoeira. No rapel eu tô sem o aquecedor de estômago, Meu amigo, lá tem que aquela tudo. frieza bate. Então, mas tem participação, inclusive eu tava olhando aqui, Frank, tem um recadinho aqui que você vai passar para eles lá no finalzinho da mensagem aí, porque os números são maiores. Mas manda aí a mensagem do pessoal. Tem aqui primeiro aqui a Geilma Alves, sucesso na sua vida, Edilson Mendes, Luciano Lopes, boa noite meu amigo Edilson, Jailma de novo aqui, você merece tudo de bom. Eu, Filipão, lá em São Paulo, aí acompanhando a gente aqui, ó. E a Socorro Prefeita tá falando aqui, é 86%. Tá corrigindo. Tá vendo aí? 86%. Deixa a galera prefeita, viu? Arara Selvagem, boa noite. E eu, Filipão, aí sim, a igreja está merecendo muito, parabéns. Justamente. Eu aqui, até mandar um abraço aqui, meu amigo Adailton. Às vezes a gente foi visitar uma escola lá na Barra do Salgado, e aí a gente aproveitou, deu uma descidinha, só passei ali pelo centro, conheci ali a igreja, muito bonita, mas não conheço Pilões ainda todo. Né? O meu menino que já foi jogar bola lá, já conhece mais do que eu, viu? Mas, Edilson, tá chegando um momento especial também, daqui a pouquinho você fala também das festividades, o que é que está sendo preparado. Eu sei que as atrações estão sendo preparadas aí, estão guardadas 7 chaves, Mas muita coisa boa, viu? Aos poucos vão saindo. Então aí, quer dizer, vamos ter os Caminhos do Frio e em seguida a festa de emancipação aqui da cidade. 71 anos. 71 anos da querida cidade de Pilões. Falar em Pilões, minha sogra é lá de Pilões e ela esteve lá visitando um tempo, matando as saudades. Quanto tempo não vejo a minha terra, ela que mora em Cacerenga, eu quero deixar aqui um abraço também. E aí, Edilson, agora vem aquele momento religioso, que é um momento de fé do pessoal, um momento de muito emoção, porque passa-se anos e mais anos, mas a paixão de Cristo ainda reserva grandes emoções aos corações. Verdade. E aí, lá em Pilões, virou uma tradição, quer dizer, pessoas de vários locais iam assistir aquele momento especial da encenação da paixão de Cristo. O que é que está sendo preparado aí para esse ano? Rapaz, o Teatro Padre Mateus é uma referência para Pilões e região. Quem já foi em Pilões na Sexta-feira Santa acompanhar a encenação do Teatro Padre Mateus sabe do que nós estamos falando. São aproximadamente 5.000 pessoas que se reúnem no Largo da Igreja Matriz, no centro da cidade, após a apresentação da procissão que sai pelas ruas da cidade. E o Teatro Padre Mateus, que teve durante todos esses anos na frente o diretor ex-prefeito Herminho, que Herminho ao lado de NEM, e nós descobrimos isso no podcast semana passada, são os únicos componentes do Teatro Padre Mateus que estão desde a sua fundação. Ou seja, há 51 anos atrás, estão até hoje fazendo parte do Teatro Padre Mateus. O Teatro Padre Mateus, ele envolve as famílias do município, famílias tradicionais, famílias simples, famílias de agricultores, e aí milhares e milhares de pessoas já passaram durante esses 51 anos como componente do Teatro Padre Mateus, hoje bem mais moderno, né, dos anos para cá, porque tem a transmissão do portal Se Liga Pilões, tem a transmissão de emissoras de rádio, então isso faz com que você de casa, como o pessoal está assistindo agora o nosso podcast, de casa você assista a apresentação do Teatro Padre Mateus de Pilões. O Teatro Padre Mateus, por exemplo, já foi a várias cidades aqui da região, Borborema,
Serraria, Bananeiras, muitas cidades da região já receberam a apresentação do Teatro Padre Mateus, já foi também para o Alto Sertão da Paraíba, e no próximo sábado o Teatro Padre Mateus vai estar se apresentando na cidade de Juarez Távora. Então Juarez Távora estará recebendo o Teatro Padre Mateus de Pilões. São mais de 50 componentes, as pessoas são voluntárias, ninguém recebe nada, gratificação nenhuma. Para vocês terem uma ideia, na quinta-feira, e às vezes até na sexta-feira, mas na quinta-feira, os membros do teatro passam com um caminhão na rua, recolhendo plantas das pessoas, palmeiras, muitas plantas, justamente para fazer a encenação, o cenário, para montar o cenário. E as pessoas fazem questão de emprestar, nessa Semana Santa, as plantas para que possam fazer parte do Teatro Padre Mateus. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, a gente tem pessoas que vêm de João Pessoa, de Campina, de Natal, de Recife, de muitos lugares de longe para assistir, para comercializar. A gente tem comerciante que vem há mais de 20 anos frequentando sempre a Sexta-feira Santa em Pilões, porque sabe que aquele período que começa a partir de 1 da tarde, 1h30, que vai até as 20 horas quando está encerrando o teatro, a gente sabe que é um dia todo de muito movimento. E isso aquece o comércio da cidade, isso aquece o comércio da região e faz com que o Teatro Padre Mateus, depois de 51 anos, continue levando um grande público, hoje mesmo com as redes sociais, mas muita gente, apesar de não estar lá presente, mas está em casa assistindo e comentando o que está ali fazendo parte daquela ensinação. Inclusive, como você fala aí, que mesmo com a participação, né, do pessoal assistindo nas redes sociais, mas isso é importante também porque tem filhos de Pilões, pessoas até que tinham o costume e hoje pode acompanhar a mesma distância. Isso traz uma facilidade muito grande, né, para quem está em casa. Beleza, já estamos de volta aqui, gente. Houve uma quedinha aqui de internet, mas já resolvido o problema, já estamos de volta aqui. E a gente ia falar justamente agora da grande cobertura que foi feita do grande campeonato. Eu sei que o Edilson não quis ali participar, presente ali no Se Liga Pilões, porque ele estava ali no pé. Corre. Arquibancada também. Tinha um time do coração também, Edilson? Os gols dela papou tudo. Ah, rapaz, então é por isso, né? E aí, como é que foi esse campeonato aí? Teve a cobertura do portal Se Liga Pilões, momentos emocionantes ali, grandes jogos. E aí você, como ali na questão da comunicação e também como torcedor junto, né? Como foi o campeonato no geral aí? Rapaz, deixa eu fazer logo senão o bicho vai pegar aqui. Manda um alô da galera. Olha, a mulher tá dizendo aqui, Dona Nilda tá dizendo, tudo não seria possível se não tivesse uma companheira ao seu lado. Ao meu lado, aliás, que era pra me dizer. Ela tá dizendo que a internet tá indo e voltando. Mas aproveitar aqui, deixa eu fazer logo uma referência aqui ao nosso querido ex-vereador, ex-vice-prefeito Luciano Lopes, uma pessoa que é também um adversário político nosso, mas que é um cara amigo, um cara guerreiro e que ao lado de sua família, de seus irmãos, tem movimentado o comércio de Pilões. E aproveitar, né, Wanda, Lívia passou recentemente para o curso de Direito e agora para a Polícia Militar. O civil, o Luciano dizia ontem, que foi também aprovado, a gente quer referendar também esse sucesso. E desejar também muito sucesso, não só a ela, mas a todos os jovens de Pilões, porque a gente tem muito orgulho quando um jovem do nosso município é aprovado no concurso público, quando passa e almeja alguns cargos. Aproveitar também e abraçar lá em São Paulo o nosso querido Luciano Ferreira, abraçar a turma de Nani, toda a equipe lá, abraçar também o nosso querido Beto Vovô, abraçar o Filipão, que está dizendo aqui, manda um abraço para mim. Filipão, Inácio, é um cara que foi no buraco, foi no fundo do poço. Aí eu tenho propriedade para dizer isso, que eu conheço ele, conheço sua vida, e que graças a Deus, hoje em São Paulo, é um cara que sua mãe, sua família, todos nós somos seus amigos, temos orgulho de dizer, esse cara venceu, esse cara deu a volta por cima e hoje tem orgulho de bater no peito. Quando a gente quer mudar, a gente muda. Então eu faço também essa referência a você. Mas falando do campeonato municipal, eu queria dizer que o campeonato de Pilões é um campeonato diferenciado. Por que eu digo isso? Porque quando a gente vai vendo na região, algumas pessoas de algumas cidades estiveram lá participando de alguns jogos, e aí fica, mas é disso, como é que vocês conseguem fazer isso aqui, distribuir material, manter o campo muito bem
em perfeitas condições, fazer o jogo com transmissão, pagar juiz, pagar isso e aquilo, dar toda a cobertura às equipes, dar uma premiação em dinheiro, por exemplo, esse ano, a premiação em dinheiro do nosso campeonato foi de R$6.000, de R$8.000, aliás, mas o investimento total do campeonato passou de R$30.000, o que vale dizer que não é apenas a premiação em dinheiro, mas tem troféus, tem bola, tem material esportivo, tem arbitragem, tem todo tipo de despesa que se imaginar, tem para promover um grande campeonato. E aí nós tivemos, Ney inovou este ano, colocando uma copinha, que foi intermediária do campeonato, e além da copinha e do campeonato, nós teríamos também o campeão dos campeões. O problema, e aí como lá foi feito no regulamento, por exemplo, é a equipe dos Godelas, que é essa equipe que eu estou falando. Uma equipe formada de jovens do nosso município e que é atraído outras pessoas de outras cidades que eles têm amizade, e que os Godelas, criou-se lá uma história de que os Godelas eram bancados por mim. Eu digo, meu pai, só se for coitado de mim mesmo. Os Godelas eram bancados por mim, bancados pela prefeitura. Na verdade, não era. Os Godelas é formado por pessoas de nosso município e que traz outros colegas de fora. E a única despesa que eu tenho é ir buscar os jogadores de fora em Guarabira, Alagoinha, e mandar de volta. E aí os Godelas foi campeão da Copinha, levou uma premiação de cerca de R$2.000, foi campeão do campeonato municipal, levou o melhor goleiro, melhor técnico e artilheiro. E sábado, às 15h30, no estádio José Lira Lins, os Godelas vai enfrentar o Real Madrid de novo, para saber quem será o campeão dos campeões. E esse campeonato teve além desse público que na final, na minha opinião, fazia muitos anos que eu não via tanta gente no campo, e aí dá orgulho, Inácio, porque você vê a pessoa que vende o dindim, o picolé, o amendoim, o refrigerante, a água, movimenta também todo o comércio do município. Quando os jogos acontecem na zona rural, dá gosto a gente ver as pessoas indo para o campo, vestir sua camisa, levar sua torcida e torcer também pela sua equipe. Então isso é o nosso campeonato municipal. O estádio José Lira Lins foi construído ainda na parte do muro, parte do serviço da gestão ainda do ex-prefeito Herminho. O ex-prefeito Iremar deu uma melhorada muito grande no nosso estádio. Tivemos depois o ex-prefeito Coca, que fez a parte da iluminação, e de lá para cá vem tido algumas melhorias em nosso estádio. Hoje precisando de algumas coisas, inclusive o gramado, a prefeita Socorro Brilhante lá de Brício não prometeram, mas estão estudando a possibilidade de, quem sabe, virar o gramado do estádio para que a gente possa ter de novo um gramado de qualidade. Falando de esportes ainda, vale salientar que o Pilões hoje, infelizmente, nós só temos um ginásio de esportes. E aí, além disso, não é nem um ginásio, porque é uma quadra coberta, e nós temos esse ginásio desde o ano 2000. Lá se vão 24 anos. E estamos tentando também, se Deus quiser, quem sabe até o final dessa gestão, conseguir um ginásio de vergonha, um ginásio que Pilões realmente mereça. Para você ter uma ideia, o nosso piso ainda hoje é o piso queimado, que não existe mais em lugar nenhum. E a gestão municipal, pensando nos desportistas do nosso município, fez a licitação, e o piso hoje está sendo construído um piso oficial. Infelizmente o serviço implantado teve alguns problemas na sua execução, e o serviço teve que ser refeito, e nós estamos há alguns meses sem o nosso ginásio de esportes humano velho, mas que muito em breve vai voltar por cima, e vai ser um ginásio, pelo menos um piso oficial, e que os desportistas com certeza vão ter muito orgulho, e que valeu a pena esperar todo esse tempo que estamos ainda esperando. E aí Pilões sempre foi referência, né, no futebol aqui na região. Eu lembro, a época de moleque, a seleção de Pilões, ao vir jogar aqui com o Santa Fé, que é uma tradicional equipe aqui da cidade, era um clássico da região, que o campo ficava pequeno para assistir esses jogos, e Pilões eu acho que foi uma das primeiras cidades também aqui da região a ter o campo gramado, inclusive todo murado, como sendo referência aqui para a região em tudo, né? Verdade. E a seleção de Pilões, que ainda hoje é bem lembrada, hoje nós temos a seleção de futsal
formada em sua maioria por atletas do município. Recentemente foi vice-campeã de um campeonato regional. E nós temos a seleção de futebol, que hoje é representada pelo Botafogo, representada por outras equipes, mas a referência ainda é a seleção. Nós, quando o campeonato Copa Rural, Copa Integração, várias equipes de Pilões, que antes da seleção tivemos aí o Cruzeiro, o Guarani, que fez histórias com times de Arara, de Serraria, de Borborema, de Caiçara, de Alagoinha, Trovão Azul de Cuitegi. Era a rivalidade dessas cidades. E Pilões sempre foi, graças a Deus, teve muita referência. E hoje nós temos o orgulho de ter Ney Paraíba como uma das maiores referências do futebol, mas também tivemos Rafael Paraíba, tivemos também os meninos Lenilton, Irã, Vianney, que passaram pelo Atalaia, Vila Branca, que eram times aqui também de nossa região, que deram durante alguns anos muito orgulho à nossa torcida. Clemilson Silva, que hoje ainda está em Pernambuco, Sergipe, Pernambuco, né? Jogou no Náutico, fez também referência, é também um dos orgulhos do nosso futebol de Pilões. Temos o nosso querido Joel, que é um atleta paralímpico, né? Joel é da zona rural de Pilões, não tem os membros superiores, um dos membros, né, aliás? Um dos membros superior, e Joel é também um dos orgulhos de atleta paralímpicos de nosso município, fazendo o nome de Pilões da Paraíba correr pelo Brasil afora. Ele já está disparado. Olha aí, tá vendo? E aí, Edilson, esse bate-papo gostoso, deixa à vontade aí, se você quiser acrescentar mais alguma coisa, fazer o convite, fique à vontade. Eu não preciso dizer nada porque apresentador a gente não ensina, a gente aprende com ele, né? Meu amigo, aproveitar, já ia esquecendo aqui, senão o bicho pegar. Mandar um abraço aí pra turma lá no bar do nosso amigo Chico Tutu, o Augusto. O Tiragosto tá chegando, né? Não, lá só tem, foi o único cabo na região que enricou vendendo água de coco. Tem um camarada ali em Sapé, esse meu amigo faz mais de 50 anos que eu vendo água de coco aqui, ainda hoje modo de aluguel. Tem um tal de Chico Tutu em Pilões, acaba vendendo água de coco, a R$1,50 um coco, paga no coco, acaba tem primeiro andar, tem carro novo, tem isso, tem aquilo. Deixa Chico sabe fazer. Só ele tem um segredo da água de coco. Esse coco é batizado? Esse coco tem um mistério. Aí a turma de Chico Tutu, a turma do Espetinho Pelado, nosso amigo Guga Gás também, aqui na audiência, a turma dos Godelas, mandando aquele abraço, que tem aqui também na audiência. Os meus amigos aí da turma do Dominó, a gente tem também um dominózinho à noite. Hoje eu perdi por conta aqui do nosso podcast, mas abraçar a minha família, minha esposa, meus filhos, abraçar os meus vizinhos, abraçar os amigos que fazem a nossa família, toda a família Mendes de Pilões, a turma do Pé de Jambo, que é também outra referência, a turma da União dos Vereadores, Vice-Prefeitos e Prefeitos do Brejo Paraibano, em nome dos amigos aqui de Borborema, de Pipirituba, de Alagoinha, de Arara, de Borborema, de Serraria, de Areias, nosso amigo lá de Areia também na audiência, muito obrigado pela credibilidade de sempre, e agradecer aqui meu querido Inácio Franco, agradecer a vocês pela oportunidade, pelo convite, foi um bate-papo muito bom, me senti aqui muito à vontade, né, com vocês aqui, e espero ter agradado a todos. Talvez a gente não tenha tido ou lembrado de muita coisa, porque hoje desse dia foi tanto corre-corre, porque eu planejei a semana todinha. Eu vou sentar na terça ou quarta-feira, vou separar as coisas, vou juntar, e na verdade cheguei com a folha limpa aqui. Então assim, isso mostra que o dia a dia da gente é muito corrido, é muito puxado, e minha esposa sabe do que eu estou falando, sai de casa de manhã, não tem hora para voltar. Mas tá na onda disso. Rapaz, tô aqui em Arara, tô aqui em Bananeira, tô aqui não sei aonde. Rapaz, cadê a padaria? Tava fechada, foi de nem pão, e aí são coisas que acontecem no dia a dia. E agradecer aqui a esse irmão que a vida me deu, Vendeu de Salles, do Portal Se Liga Pilões, um cara que já me ajudou muito, politicamente falando, mas principalmente na questão de amizade. E Vendildo é um cara que tem também um coração tamanho do mundo, um cara que o coração dele é diferenciado. Agradecer a ele, a sua família, ao Portal Se Liga Pilões, a professora Wanda Roque, essa mulher guerreira, professora que ficou famosa levando uma queda de um cachorro. Não sei se vocês chegaram a ver aquele vídeo
que bombou nas redes sociais, milhões de pessoas viram o vídeo de Wanda sendo atropelada pelo cachorro. E pra vocês terem uma ideia, aquilo é quando você é ou fofoqueira, ou quando você deixa de fazer o certo para fazer o errado. Wanda, naquele dia do cachorro, você vê, só procurar o vídeo aí, Wanda, a professora, é atropelada por cachorro nas ruas de Pilões. Pois pronto, ó, Wanda tava indo para casa. Quando bota a mão no trinco do portão para entrar, aí lá no fundo, lá na rua, ei, Wanda, vem cá, vem saber da boa. Pronto. Não podia ter entrado? Aí não, inventa de voltar. Quando volta, o cachorro dá uma pegada no meio da rua, que tem uma coisa que ainda hoje as costas dói. Mas ficou famosa de verdade. Ao meu amigo Gil, que também a política nos fez desde nossa infância. O problema do Gil foi só vir sem camisa, né? Não, deixa ele lá, nós somos Mengão apaixonados. Gil é um guerreiro que a gente vem de muitas lutas juntos, apesar de nunca ter votado comigo. Mas essa amizade a gente nunca misturou. Mas esse ano vai mudar. Não, aí esse ano disse que agora não tem jeito não, agora estamos pegados. Não tem mais jeito não. Então, agradecer, que Deus continue nos abençoando, agradecer a vocês, que o podcast Arara em Foco continue sendo sucesso, e o nosso desejo é que vocês sejam referência, e que as pessoas que aqui venham se sintam à vontade, se sintam em casa, e foi um prazer conversar com vocês. Aos nossos telenautas, eu não tenho palavras a agradecer para vocês. Eu, infelizmente, não poderia citar o nome de todo mundo, mas quando chegar em casa, vou assistir todo o podcast, vou ver aí o quanto carinho, o quanto respeito, o quanto as pessoas têm amor por nós, e a recíproca é verdadeira. Que Deus continue nos abençoando, que possamos fazer uma viagem de volta para Pilões com muita paz, com muita tranquilidade, e que Deus continue nos abençoando sempre. E iremos falar muita coisa boa, iremos ouvir muita coisa boa ainda da gente, porque a vida é isso. É viver de passagem, mas aproveitar cada momento. E se você puder fazer o bem, faça. Amanhã de manhã, quando acordar, se puder fazer alguma coisa de útil para alguma pessoa, faça, porque a gente se sente muito bem quando alguém que precisa da gente é ajudado, é atendido. E aí, quando eu falo nesse sentido, eu não falo no sentido da gente dar um copo com água e cobrar 2 amanhã. Eu falo no sentido da gente fazer e Deus dá a resposta. Eu digo isso todo dia lá em casa. Quando a mulher às vezes está aperreada, eu digo, ó, Deus sabe todas as coisas. Se está faltando aqui hoje, eu peguei o bujão de casa, dei a meu vizinho que não tinha, que eu peguei o único quilo de arroz que tinha no armário e levei para... Foi porque Deus sabe disso. E sabe que aqui não vai faltar. Pode até passar dificuldade, mas faltar, jamais. Então esse é nosso foco. Então a vocês, nosso muito obrigado. Que Deus continue nos abençoando sempre. Antes de despedir, o convite para segunda-feira, assistir o Edilson. Pegado, né? Lá no Papo de Garagem, nosso podcast Papo de Garagem. Na sexta-feira, vamos a Pilões assistir a encenação do Teatro Padre Mateus. Na quinta-feira, teremos a distribuição tradicional Peixe da Semana Santa. E que Deus nos dê uma semana abençoada. A vocês um bom final de semana. Sábado teremos a final da Copa dos Campeões no estádio José Leolins. E à noite estaremos lá na cidade de Juarez Távora, mas iremos passar também na cidade de Borborema, prestigiar o aniversário de nosso líder Rubinho. Nosso abraço, boa noite a todos. Obrigado, Edilson, obrigado a todos aqui presentes, muito obrigado a você que está em casa, e como a gente costuma sempre encerrar, agradecendo a Deus mais uma vez, aos nossos parceiros, e se Ele me permitir, eu sempre digo aqui no final, Frank, se Ele não me chamar antes, daqui para quinta-feira, eu volto, mas se Deus chamar, eu deixo o Frank sozinho na responsabilidade, viu, gente? Então, que Deus abençoe vocês, bom retorno a Pilões. Amém. Receba o nosso abraço, a querida cidade de Pilões, que, queira ou que não queira, tem aquele entrelaço. Arara surgiu de um pedacinho de Pilões, um pedacinho de Serraria, um pedacinho de areia, foi juntando e montou a nossa querida cidade de Arara. Gente, Deus abençoe vocês. Quinta-feira a gente volta com mais um podcast Arara em Foco. Obrigado mesmo. Show de bola.